Vou trazer um pouquinho também situações aqui da própria candidatura, né? Essa pré-candidatura à presidência da República. O senhor se coloca como uma alternativa a essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Hoje a gente discute uma possibilidade de reeleição do presidente Lula e a candidatura, ou pré-candidatura, de Flávio Bolsonaro no lugar, né, de Jair Bolsonaro, que está preso e inelegível. Como conseguir romper essa polarização que a gente já vive há tantos anos? Olha, É possível? Se a gente olhar direitinho, polarização mesmo, a gente tem desde as eleições de 89. Porque todas as eleições brasileiras são O PT, sobre o PSDB. PT versus alguém. É o PT versus alguém. É o PT versus o antipetista. Só mudou um ator. Só muda o ator. Então, num período foi o Collor, depois foi o PSDB com o Fernando Henrique. Primeiro o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, na prática, ganhou e ganhou bem, né? O Fernando Henrique ele ganhou 2 vezes do PT em primeiro turno. Aí você tem os tucanos que perdem em 2002, 6, 10 e 14. São 4 eleições perdidas pelos tucanos. E aí vem o Bolsonaro que ganha com o Lula na cadeia, mas enfrentando o candidato do PT. E em 22 o Lula ganha novamente. Então a polarização ela é concreta. Só que nessa polarização, por diversas vezes, nomes ascenderam e assumiram a liderança do polo antipetista. Vou dar um exemplo. Quem deveria ser o nome natural do polo antipetista em 89, quando houve a eleição contra o Lula? Nada nos dizia que era o Collor na época. Ninguém dizia. O Collor ele veio muito de baixo, ascendeu e subiu. Em 94, quem seria o nome a enfrentar o Lula? Ninguém sabia. Ninguém tinha ideia. O Fernando Henrique apareceu meio que do nada. Isso aconteceu. Em 2014, quem seria o nome? Também ninguém sabia. Talvez é a Marina, talvez é o Eduardo Campos, talvez é o Aécio. O Aécio vence a disputa e vai para o segundo turno. E em 2018, mesma coisa. O Bolsonaro, ele acende. Então, há maneiras de romper com isso. O que tem é o seguinte, existe a polarização e um lado está sempre certo, que é o lado do PT. Ele sempre vai estar no segundo turno. O outro lado, há mais disputa. E agora a gente vê um desgaste muito grande com o bolsonarismo. O Flávio Bolsonaro aparece bem nas pesquisas porque ele tem uma coisa que chama recall. É um recall do sobrenome Bolsonaro. Ele chama Bolsonaro. Ele pertence a uma família política que as pessoas votaram no antipetismo na eleição de 2022, mas ele tem uma rejeição alta. E qualquer flutuação que a gente vê Lula perde popularidade e as pessoas procuram um nome que já tem, que é top of mind, que já vem na cabeça, que é o nome Bolsonaro. Só que é um nome muito frágil, em muitos termos, é um nome que está eivado de escândalos. O Flávio Bolsonaro não vai conseguir se defender dos escândalos que já são sabidos pelas pessoas e ainda dos que virão. Eu estou antecipando aqui para você, eu estou antecipando em todos os lugares que eu vou na imprensa. Vai sair uma série de novidades sobre o envolvimento do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, especialmente no escândalo do INSS, mas também vai vir sobre o envolvimento dele com um amigo dele, Bacelar, do Rio de Janeiro, que é um dos grandes corruptos do Rio de Janeiro. O Flávio é um cara corrupto, então vai ser muito difícil para o Flávio ir para a eleição com um discurso ético. Tanto que, qual é o discurso do Flávio hoje? É um discurso genérico, parecendo um candidato tucano. Eu cuido de mulheres. É isso aqui, eu não tenho briga nenhuma com o STF, eu sou amigo Flávio. Isso é um discurso muito, muito aguado, é um discurso frágil. Um discurso de quem está querendo só cuidar da própria rejeição. Se houver espaço para um candidato com um discurso sério, antissistema, que enfrente hoje a maior crise no sistema brasileiro, esse candidato vai crescer. Hoje, o único candidato que está nessa posição sou eu. Qual é o meu problema? As pessoas ainda não me conhecem. Se eu ficar conhecido, eu chegar até 10% até o final de julho, eu garanto, eu acabo com o Flávio e depois eu acabo com o Lula. O Flávio não tem condição de me encontrar frente a frente, o Flávio não tem condição de discutir nada comigo, como todo bolsonarista não tem condição de discutir conosco. Porque os bolsonaristas não têm condição de falar materialmente em termos de proposta para o Brasil, eles não conseguem defender o legado do governo do pai, e eles não conseguem defender eticamente o legado histórico da família, que é eivada de corrupção. Então, isso nos coloca numa posição muito complicada para eles, não pra gente. Pra gente é ótima posição, pra eles é bem complicado. Mas como conseguir conquistar justamente o voto desse bolsonarista para chegar num segundo turno e vencer uma eleição? Porque vai precisar desse voto, não pode descartar. Lógico, mas como diria Jack Stripador, vamos por partes. Vamos por partes. Primeiro, eu tenho que ficar em terceiro. Eu tenho que terminar de ultrapassar os governadores Ratinho, Caiado e Zema. Depois eu tenho que chegar a 10%. Como eu chego aos 10%? Existe um eleitor que é nem Lula nem Bolsonaro. De acordo com a pesquisa Quest, ele é 24% do eleitorado. É muita gente. Então, se eu busco, através desse eleitor, chegar aos 10%, as pessoas que inclusive votam no Bolsonaro, não porque são bolsonaristas, mas porque são antipetistas, vão começar a ter que olhar e fazer uma escolha tática. Poxa, talvez esse Renan tenha mais chance de derrotar o Lula. Pois se Renan falar a verdade, que eu concordo. As propostas deles são melhores e são claramente antipetistas. E aí você começa a ter uma troca. Lembrando que quando há uma troca de votos, cada voto vale 2, porque é um voto que sai de um e vai pro outro.
Então, chegar a 10%, ou seja, chegar a 2 dígitos, é mostrar a viabilidade para começar a ter esse intercâmbio, essa troca de votos. E também é uma maneira da minha pré-campanha, e aí naquele momento uma campanha, começar a ganhar recurso, dinheiro. Eu tô fazendo uma pré-campanha de carro. Eu vim aqui de carro, eu fui para Minas Gerais e voltei de carro e ônibus. Eu tô fazendo uma campanha muito sem grana. Se eu tiver grana, o jogo vira. Todos os lugares que eu vou, eu faço 3, 4, 5 rádios. Eu não tenho problema em falar em lugar nenhum e eu venho aqui. Hoje, você pode me perguntar absolutamente o que você quiser, eu vou responder de maneira honesta, eu não vou fugir de pergunta. E eu acho que tem que ser assim com o jornalismo, tem que ser franco e aberto. E esses caras não vão poder fazer isso. Portanto, quanto mais rápido eu me deslocar e quanto mais dinheiro para fazer campanha eu tiver, mais eu vou nos lugares e mais franco eu vou ser com as pessoas. E ninguém nunca foi tão honesto com as pessoas. Eu vou ser brutalmente honesto. E ali você vai romper. Eu tenho certeza que rompe. Porque sabe quem rompeu fazendo isso? O próprio Bolsonaro. O Bolsonaro foi brutalmente honesto em 2018 e ele ganhou a eleição. Então acho que se houver uma candidatura brutalmente honesta, ela consegue, no mínimo, trincar essa polarização aí. E aí, se trincar, o espacinho a gente passa. O senhor citou já aí o clã Bolsonaro. Falando sobre o governo Lula, né, o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele entra no 4º ano, acho que deve ser o pior 4º ano de avaliação, porque ele entrou muito bem em 2006, foi reeleito e entrou também muito bem em 2010 e conseguiu eleger a sucessora Dilma Rousseff. Nesse ano a gente vê as pesquisas mostrando uma situação muito mais complicada e ele em queda. O que leva a esse, na sua visão, leva a esse momento? E também, o que pode acontecer nessa eleição? Porque por muitas vezes a gente fala, tá mal na avaliação, mas aí chega o eleitor e fala, olha, será que eu vou trocar mesmo? Porque eu não confio nesse cara que tá disputando com ele, então é melhor deixar o que tá, porque se tá ruim, mas o outro pode ser pior. Veja, o Brasil não está numa situação igual da Argentina, em que as pessoas ficaram tão desesperadas que falaram, eu vou pegar o louco e acertaram com o louco. Uma motosserra na mão. O louco era bom. Então, eles acertaram na aposta. O Brasil, ele nunca está exatamente quebrado, ele sempre está andando de lado. A gente nunca está totalmente destruído, mas a gente nunca está bem. E jamais está ótimo. Então, o Lula ele quer que as coisas andem de lado, aí ele dá um butião para um, dá um negocinho pro outro, e aí ele, né, diminui a rejeição dele e ganha. É isso que ele está tentando fazer. Há, porém, problemas que ele não consegue controlar. Quando você pega as pesquisas, as 2 maiores preocupações do brasileiro em primeiro lugar, segurança e a segunda, corrupção. 2 coisas que o Lula definitivamente não consegue controlar. A primeira, segurança, porque o PT ele se opõe a políticas de aumento de penas e ao enfrentamento ao crime. Historicamente, ele não é identificado com isso e as pessoas já entenderam isso. E o segundo, que o PT é visto como corrupto e ele está envolvido nos 2 maiores escândalos de corrupção que tem hoje, que é o Master e o INSS. Então, esses são 2 temas que já estão incidindo sobre o Lula. Falando sobre uma experiência pessoal, eu rodei agora no Nordeste. Eu rodei o sertão do Nordeste, o lugar onde o Lula tem 70, 75, 69% dos votos. Pois bem, lá no sertão, você até tem uns eleitores mais velhos que são lulistas, especialmente mulheres. Agora, os homens mais jovens, as pessoas em idade de trabalhar, elas não querem votar no PT. Elas estão com raiva. E o Lula está começando a perder espaço no coração do lulismo, que é essa região. Então, assim, por mais que ele trabalhe, eu vou fazer o direito dos travestis aqui em São Paulo, a parada gay, a Janja vai no carnaval, achando que vão pegar um público feminino urbano, eles estão perdendo no coração deles. Por quê? Porque o eleitor deles está basicamente morrendo, de idade mesmo, é um eleitor que está velho, e 2, o eleitor dele está vendo seus filhos votarem em outros candidatos, porque os seus filhos querem emprego, querem algum tipo de dignidade e não querem ser assaltados. Então, no Nordeste eu senti isso, eu vi isso. Os mais jovens estão largando mão. Antigamente era impossível você ir numa rádio no Nordeste, meter o pau no Lula e não ser xingado no meio da rua. Eu fui, fiz isso e as pessoas me abraçavam. Tô falando no sertão, Sim. Não tô falando numa capital. E isso é uma novidade. Eu acho que há uma fadiga de material no lulismo. E essa fadiga de material está se expressando agora, nesse último ano. Eu soube que o Sidônio, que é o marqueteiro dele, está comemorando. Ele acha o seguinte, com o Flávio candidato a rejeição é muito alta e ele ganha. E ele, como outras pessoas que têm informações de bastidores, sabem que vai vir uma série de coisas contra o Flávio. O Flávio vai tomar muita porrada por conta de escândalo de corrupção e aí eles mantêm o Flávio baixo. Eles não contam que, se ficar esse clima de tudo destruído, que possa vir um terceiro nome, que seja antissistema e que aponte o dedo contra eles, isso eles não estão contando. E eles também não contam que mesmo no cenário com o Flávio todo destruído, que o Lula, ele próprio também não fique destruído. Porque estamos falando do filho dele envolvido no escândalo de corrupção. E mais, né? Se o clima de insegurança ficar alto,
Como é que fica esse jogo? Então, eu acho que eles ficaram correndo a barriga e agora eles estão começando a se tocar que o jogo vai ser bem mais complicado. A gente vê algum também, o senhor citou aí o Sidônio, né? E a comunicação do governo. Foi uma troca, mas quando chega com um produto que não está muito legal, é muito difícil ter uma propaganda que salve esse produto. A gente fala do governo federal com... No ano passado, porque as coisas acontecem tão... que foi a taxa das blusinhas. Isso afetou justamente esse público mais jovem, que procurava emprego, que estava começando a vender suas coisas e começou a pagar mais. Pagou, não foi a empresa que pagou, como disse a Janja, né? Nesse ano... Tivemos agora essa taxação para os produtos eletrônicos. E, absurdamente, o governo vai às redes sociais, usa lá toda uma forma de expressão estranha por um negócio institucional, que é uma rede social do governo federal, e ainda chama de notícia falsa algo que tinha colocado como a própria agência, né? Brasil, a agência de imprensa do governo, tinha citado isso. E agora entrou. Não eram 1.200, caiu para 800. Quer dizer, 800 itens foram taxados aí pelo governo federal. Essa comunicação não está batendo. E também, para mim, foi um tiro no pé o episódio do carnaval. Algo que parece mais para uma idolatria, para atender o ego do presidente. E da Janja, né? E da Janja. E a mensagem que passa à escola de samba... foi a pior possível para o governo, porque ataca um eleitorado. Sim. Que ele vai precisar, Exato. que é o evangélico, que é o conservador, que não precisa nem ser evangélico, mas se for conservador, ele vai precisar desse voto. Sim. As pessoas tem uma lenda, não, o Lula é um animal político, ele é um gênio. Cara, não é. Não é. O Lula é especializado em comprar aliados, e o Lula teve um grande acerto eleitoral, que foi o Bolsa Família. É basicamente isso. As pessoas vincularam o Bolsa Família ao Lula e ele ganhou um eleitorado que se tornou muito leal e fiel a ele. Porque se você olhar direitinho, o PT, tirando vai Fernando Henrique, o PT fazia sempre 30 e tantos % no mínimo e quase ganhou a eleição de 89. Em 2002, quando o Lula ganha, ele faz a maioria e aí a partir desse momento ele solidifica essa maioria com esse voto das pessoas mais pobres. Então o que ele tinha? Ele já tinha um voto urbano de classe média petista, orgânico de esquerda. E aí ele junta esse voto com um voto mais humilde. Esse voto mais humilde depois vira o maior share dos votos do Lula. E ele só ficou controlando aquilo. Não tem um grande xadrez nisso aí. Basicamente ele comprou consciências. E essas pessoas que eram muito pobres, elas são gratas ao Lula. Só que ele não renovou o público. Se ele fosse um mago, ele renovaria esse público. Ele não renovou esse público. Esse eleitorado tá velho, o PT não tem discurso. O governo do Lula, ninguém consegue me explicar qual foi o mote. O que teve de interessante no governo Lula? Ninguém vai lembrar. Falar que foi o pé de meia ou que foi dar botijão de gás é ridículo. É muito ridículo. Assim, no Brasil era para ser uma das 5 maiores nações do mundo. A gente tá aqui falando que o presidente da República nos últimos 4 anos deu um botijão de gás e deu um dinheiro para um aluno para a escola. E isso é uma piada. Então, eu acho que assim, é uma situação, em termos de marketing, muito, muito, muito complicada. Decisões muito burras foram tomadas. E a gente tem que parar de achar, talvez, que isso não tenha sido, na verdade, regra. O lance é, com a compra de um eleitorado com o Bolsa Família, no fundo, o Lula ficou confortável para ficar falando besteira por aí. Então ele atacava os eleitores do Centro-Sul, ele atacava os outros, porque também não ia fazer muita diferença, ele não perdia muito com isso. Hoje ele tá precisando conquistar, como ele vai conquistar alguém? Quem são essas pessoas que ele vai conquistar? Ele acha que ele vai dar um dinheiro na mão e vai virar esses caras? Veja, o Lula tá incorrendo num erro que o Bolsonaro correu em 22. Qual foi o erro do Bolsonaro? O Bolsonaro achou o seguinte: se eu der um dinheiro a mais pro cara que recebe o Bolsa Família, ele vai votar em mim, não no Lula. Que era o auxílio emergencial que ele virou Auxílio Brasil. O cara continuou votando no Lula e pegou o auxílio. O Lula acha agora, por exemplo, que eu vou tirar imposto da classe média, né, aquele negócio do imposto de renda, talvez vou fazer algum programa voltado para habitação para que a classe média compre um apartamento, e ela vai votar em mim. Não, ela não vai. Ela pode até usar isso e não vai votar nele, igual o cara do Bolsa Família não votou no Bolsonaro porque aumentaram. Existe uma questão de identificação. A pessoa que gerou uma identificação pro Lula, ela gerou uma identificação contra o Lula do outro lado. E isso não vai se alterar.